Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 143. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Projeto Iniciação, hoje número 143. Estamos aqui para mais um programa. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu querido irmão Gilberto Catira, meu querido irmão Carlos Nascimento, a todos os queridos irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Justamente Projeto Iniciação. Todo sábado, né? A partir das 20h40, nós levamos aqui, né? E esse projeto é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais, os ensinamentos da mestra Helena Petrova Blavatsky e do ensinamento do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E nós também abordamos os ensinamentos, sempre que possível, de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. Devemos salientar que os cursos de preparatório, o curso peregrino, já está sendo iniciado no Brasil todo, né? E é necessário, então, todos aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação têm que entrar numa escola, filiar-se a uma escola iniciática, e nós sugerimos, então, que as pessoas venham fazer a sua iniciação, o seu projeto iniciático, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa deve fazer? Deve entrar num busca da internet e procurar lá a Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o site da Eubiose e lá no site ele vai encontrar a referência de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, lá tem endereço, telefone, e-mail e assim por diante, né? Então, é só entrar em contato com o departamento, né, e estabelecer o início do seu curso no grau peregrino. É necessário que isso aconteça, né? Entrar em contato com o departamento. É claro que a pessoa vai procurar um departamento da sua cidade, né? Ou próximo à sua cidade. Agora, caso não haja a possibilidade de se fazer o curso presencial num departamento, a pessoa pode fazer o curso EAD, Ensino à Distância. Mas, mesmo assim, tem que entrar em contato com um dos departamentos para estabelecer o início desse contato, né? Então, aí está. O curso peregrino já está sendo iniciado em todo o Brasil, né? Em todos os departamentos. Então, esse é o primeiro grau, é o peregrino. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Quando a pessoa totaliza esses 5 graus, ela tem o direito e a possibilidade, o direito, né, de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar das ritualísticas, das palestras internas, externas, todas as atividades, e principalmente, mais do que nunca, ela tem a possibilidade e o direito de ler as cartas de revelação do querido mestre e professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Então, isso aí está o convite que nós fazemos para os nossos queridos irmãos, né? Muito bom. Então, tá bem, vamos começar. Então, vamos dizer o seguinte, galera, veja bem. No encontro passado, nós falamos a respeito de um termo muito importante citado por Helena Blavatsky, que foi justamente tolerância. E justamente nós vamos dar andamento nessa questão da tolerância, que encara a questão da religião, da escola iniciática, etc., né? E justamente depois damos andamento focando a questão da eubiose, a estrutura da eubiose e as características que a eubiose tem como ciência da vida, né, em uma escola iniciática. Então, é para dar essa informação importante para todos os irmãos, né? Vamos fazer o primeiro programa assim, talvez haja um segundo,
se necessário, um terceiro, e assim por diante. Né? Então, é muito importante essa questão da tolerância. Então, eu vou citar aqui, sinteticamente, o que nós vimos no encontro passado, aí começamos justamente essa sequência de estudos sobre eubiose e autoconhecimento. Então, está aqui, nós podemos examinar aqui a questão da tolerância. Vamos ver? Lemos no Dhammapada: se um homem, seja ou não instruído, se considera tão superior a ponto de desprezar os demais, assemelha-se a um cego que porta uma luz. Cego como é, ilumina os outros. Olha só que importante. Respeite as religiões dos demais e mantenha-se fiel à sua, diz o budismo. O budismo é assim, né? Respeita a religião que as outras pessoas seguem. Isso é importantíssimo, né? Isso é tolerância. Porém, fora dessa religião, todas as demais são intolerantes. O cristianismo eclesiástico, considerando como demônios a todos os deuses das outras religiões, quis condenar à perdição eterna toda pessoa que não for cristã. Isso aí, evidentemente, houve uma mudança muito séria. Né? Isso aí é uma imagem dada por Blavatsky no século XIX. Hoje já temos uma outra visão a esse respeito. Né? O Abade Martini, falando da raridade do sentimento da tolerância entre os cristãos, naquela época, né, através de todos os tempos, atribui isso à estreiteza de espírito, por um lado, e ao esquecimento dos direitos de justiça, por outro. E, em todos os casos, há uma falta de conhecimento exato e puro do verdadeiro espírito do cristianismo. A tolerância é uma das principais virtudes que o teósofo deve praticar, e, assim, os membros da sociedade de teosófica e também os membros da sociedade brasileira de biose estão todos ligados entre si por sólidos laços de respeito mútuo e ampla tolerância. Isso é básico numa escola iniciática. Né? A base fundamental de uma escola iniciática, uma das bases, é a tolerância. Porém, esta nobre virtude não deve se limitar aos membros de tal sociedade, mas precisa ser extensiva a todo tipo de pessoas. E, portanto, o teósofo deve respeitar, teósofo e o idiota, né? Deve respeitar as ideias e crenças alheias, por mais opostas que sejam as suas, como se encontra consignado no primeiro dos objetivos da sociedade teosófica. Então, cada um segue o caminho seu adequado de acordo com o seu nível espiritual e de acordo com o seu karma, né? Então, cada um segue um caminho específico. Todos, na verdade, seguem o caminho e todos se encontrarão num destino único no final da evolução, né? Então, nós devemos tolerar, e isso é muito importante, né? Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele dava a ideia de que nós deveríamos formar uma frente única espiritualista no Brasil, e principalmente agora, no terceiro milênio, né? Ele chamava Frente Única Espiritualista, congregando os membros de todas as religiões, para que se filiem a esse trabalho nobre e em direção do futuro. Né? É evidente que as religiões deixarão de existir a pouco e pouco durante o terceiro milênio. Elas irão sumindo, ficando restrito apenas a algumas pessoas. Conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, vai existir somente, num determinado ponto do terceiro milênio, uma manifestação espiritual chamado culto a Melquisedeque. O culto a Melquisedeque. Então, isso aí, Melquisedeque é o rei do mundo. Então, é um culto só para o rei do mundo, Melquisedeque, né? Porém, essa nova virtude da tolerância não deve se limitar aos membros da teosofia ou da eubiose, mas precisa ser extensiva a todo tipo de pessoas. E, portanto, o teósofo deve respeitar as ideias e crenças alheias, por mais opostas que sejam as suas, como se encontra consignado no primeiro dos objetivos da sociedade teosófica. É preciso derrubar fanáticas intolerâncias e antagonismos acirrados, sobretudo em questões religiosas. Devemos eliminar todas essas barreiras.
É preciso ver em toda religião uma expressão da sabedoria divina. Basicamente é isso, né? Toda religião tem uma origem divina. É claro que uma religião uma instituição humana e tem suas falhas, seus erros. Não é a religião que falha, mas sim os membros, os membros das instituições que falham, né? Mas toda religião, evidentemente, tem uma origem divina. Por quê? É justamente a projeção de um protótipo, né? De um arquétipo para o mundo, justamente para indicar o caminho da evolução espiritual. E, evidentemente, cada um vai seguir de acordo com a sua espiritualidade, com o seu modo de ver, a religião que mais lhe interessa. Né? Todas as ideias, especialmente as religiosas, por mais deficientes e errôneas que nos pareçam, estão sujeitas a uma lei e têm um lugar especial e próprio no caminho da evolução, em consonância com os progressos da humanidade em geral e de todos os indivíduos em particular. Então, toda religião tem o seu destino específico, o seu objetivo específico de levar o participante dessa religião ao conhecimento superior, né? Isso inevitavelmente. Né? Não há, pois, que ser intolerante e intransigente, e não se deve ficar alterado diante de opiniões contrárias àquelas professadas. A consigna do teósofo é a paz. Seu objetivo é a verdade. E o meio é a tolerância. Veja só, o teósofo tem essas três bases fundamentais. A paz, a verdade e a tolerância. Né? Evidente, a verdade, como é que nós conhecemos a verdade? Através do autoconhecimento. Isso. Essa é a diferença que existe fundamentalmente numa religião e numa escola iniciática. Né? Na religião é fundamental acreditar em Deus, ter fé e acreditar em Deus. É errado isso? Não, é certo. É bom que a pessoa tenha fé e acredite em Deus. Mas muito mais profundo ainda é o autoconhecimento. Ela entender que acreditar em Deus é apenas uma parte do caminho, mas o caminho final é a pessoa, através do autoconhecimento, verificar que ela tem a divindade dentro de si. Na verdade, isso é importante, né? Por isso que Jesus falou, vós sois deuses. É isso. E ele disse que nós conheceremos a verdade se nós conhecermos a nós mesmos. Né? É isso. Então, conhecemos a verdade e nos libertamos, alcançamos a liberdade. Ora, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós mesmos. E esse conhecimento do Deus que existe dentro de nós mesmos nos dá liberdade. Que liberdade é? Liberdade, libertarmos de nós mesmos. Essa é a liberdade que Jesus fala. A liberdade do ser humano libertando-se de si mesmo. Sem tolerância é impossível em nosso coração a fraternidade humana. Básica, repetindo. Sem tolerância é impossível em nosso coração a fraternidade humana. Sem tolerância é impossível a paz. Então a gente vê que a guerra realmente é devido à intolerância. Veja, aí já no sentido político também, né? A tolerância deve ser feita em todos os sentidos, né? Em todos os ramos de conhecimento da humanidade, né? Ou seja, cada um dentro do seu ponto específico evolutivo. Agora, cada um no seu caminho evolutivo, todos estão caminhando para a unidade. É isso? Porque todos somos um. Somos todos um. Caminhamos para um determinado objetivo, que é o objetivo da unidade. Então, a tolerância é fundamental nesse contexto específico. Muito bem. Abordando esse termo aí da tolerância, nós vamos hoje abordar um termo da eubiose e autoconhecimento. Vamos abordar, talvez hoje, na próxima reunião, não sei se vai ter uma terceira, vai depender do andamento da nossa exposição aqui, nós vamos analisar justamente o perfil geral da eubiose, da Sociedade Brasileira de Eubiose. E aí a gente pode entender o porquê dessa importante consideração de Blavatsky através da tolerância. É isso? Nós vamos examinar cada ponto que a gente for avançando no estudo da eubiose, a gente vai ver a importância justamente da tolerância. Né?
Então, a gente pode perguntar inicialmente o que é eubiose. A primeira pergunta que a gente faz, né? O que é eubiose? A Sociedade Brasileira de Eubiose é o nome, especificamente, né? A instituição é denominada Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? De maneira geral, fala-se eubiose. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural e espiritualista, que visa o aprimoramento físico, emocional e mental das criaturas humanas. É considerada de utilidade pública e possui estatuto, veja, linha de conduta e emblema devidamente legalizados, distintos dos de qualquer outra agremiação do gênero. Então, ela é uma instituição. É uma instituição, né, com seus estatutos, direitinho, né? Essa parte legal dela é uma coisa muito importante. Né? É uma escola de iniciação. É uma escola de iniciação. Agora, o que é uma escola de iniciação? Uma escola de iniciação é aquela que segue rigidamente os preceitos e as ideias da ciência iniciática das idades. Olha só que importante, né? Segue os preceitos da ciência iniciática das idades, que vem desde tempos imemoriais, tempos muito remotos, né? Há milhares, há milhões de anos, né? E tudo isso provém da divindade, né? A eubiose é uma escola de iniciação aberta a todos os que desejam aperfeiçoar-se no campo da cultura esotérica e compor a fração consciente da humanidade, precursora do novo ciclo racial que já se anuncia e o que é o de Aquários. Então, esse é um dos pontos fundamentais da eubiose, é levar o indivíduo para uma nova civilização. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, deixava bem claro, né? E estamos na era de Aquários, né? Também no terceiro milênio, né? A era do Avatar Maitreya, né? Então, todos nós, dentro da eubiose, lucidamente e com respeito a tudo o que está ao nosso redor, seguimos o caminho para a realização da unidade do ser humano, rumo a uma nova civilização, justamente pela era de Aquários, terceiro milênio. Né? A eubiose destina-se a formar as lideranças que conduzirão os homens ao alvorecer do seu glorioso porvir. Essa é uma função maravilhosa da eubiose. Formar mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, todos aqueles que terão o dever de conduzir a nova civilização. Ou seja, conduzir os homens ao alvorecer do seu glorioso porvir. Foi fundada em 1924, a eubiose, pelo eminente professor Henrique José de Souza, com o nome de Sociedade Mental Espiritualista, Dharana, palavra sânscrita que significa o perfeito controle do pensamento. Então, Dharana é uma palavra sânscrita que define essa condição do ser humano, a perfeita concentração mental, não é verdade? Quer dizer, a libertação de todo pensamento que seja exterior ou interior, a perfeita concentração mental, Dharana. Então, esse foi o primeiro nome da eubiose, fundado em 10 de agosto de 1924. Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. É isso. Devemos dizer que nessa fundação, durante 1924, estiveram presentes nessa fundação seres de alta hierarquia, né? De vários níveis de espiritualidade, né? Justamente com o professor Henrique de Souza, e deles foram trazidas as bases fundamentais para justamente a fundação de Dharana, a Sociedade Mental Espiritualista. Mais tarde, essa instituição mudou de nome, transformou-se em Sociedade Teosófica Brasileira, para homenagear Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos em 1875. Então, veja bem, é muito importante. Por isso que o mestre chamou a nossa entidade espiritual de Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, né? Que fundou, como dissemos, a Sociedade Teosófica em 1875. É isso? A missão de Blavatsky foi iniciar a espiritualização do Ocidente, então dominado pelo materialismo brasvio, em expansão
a partir da Europa e pelo imperialismo psíquico das religiões devocionais. Então, justamente nessa época, né, no século XIX, quando a Blavatsky fez esse trabalho, o que ela fez foi trazer o conhecimento do Oriente, né, da Índia, do Tibete, para o Ocidente. Justamente para quê? Colaborar com essa missão do Ocidente. Né? Qual é a missão do Ocidente? A missão do Ocidente é justamente iniciar a nova civilização. É isso? Essa é a função do mundo ocidental, realizar o início da nova civilização. Então, Blavatsky fez esse trabalho importantíssimo, trazer todos os conhecimentos para fundamentar esse trabalho. É um conhecimento extraordinário que Blavatsky trouxe, né? É extraordinário, é uma quantidade enorme de conhecimentos. São livros e mais livros, né? E mais importante, Blavatsky diz que ela não fez, esse conhecimento não é dela. Ela sempre afirmava isso, que esse conhecimento que ela estava trazendo não era conhecimento dela, era um conhecimento que ela estava sendo portadora, veículo, provindo de seres angelicais, de seres das hierarquias superiores. Então, Blavatsky foi um instrumento, né? Foi um veículo para a importação desses conhecimentos superiores para o planeta Terra. Né? Isso é muito importante, esse trabalho dela. Né? E, nessa época, existia um imperialismo psíquico das religiões devocionais. Né? Então, existia um materialismo muito forte dominando o Ocidente. Então, é claro que o primeiro passo que a lei determinou para quebrar essa força do materialismo que estava invadindo todo o Ocidente foi justamente o primeiro trabalho, foi o trabalho de Allan Kardec. Né? Allan Kardec veio e começou a explicar através dos seus, como veículo também de seres de hierarquias superiores, que não existe somente o plano físico, existe o plano psíquico, existem seres desencarnados, e que a gente pode entrar em contato com esses seres. Isso causou, realmente, no materialismo da Europa, uma perturbação muito grande, né? Uma perturbação no sentido positivo, né? Porque muita gente começou a estudar, começou a pesquisar, né? Esse foi um início extraordinário do início da espiritualização do Ocidente. Né? Agora, tem outra coisa. Não suportando aos ataques desses poderosos adversários, Helena Blavatsky teve que fazer retroceder a sede da Sociedade Teosófica para o Oriente, Índia, abortando, por assim dizer, a sua missão. Ela fundou, veja bem, ela começou seu trabalho da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. Ela já estava fazendo reuniões, publicou livros, etc., e iria começar as reuniões ritualísticas, né? Ritualísticas, em 1880, por aí, né? Iria começar as reuniões ritualísticas. Mas ela sofreu uma perseguição muito grande. Não de seres distantes, não, de seus próprios discípulos. Cientistas e estudiosos, que eram seus discípulos inicialmente, começaram a perseguir Blavatsky. E outros tantos começaram a fazer uma perseguição, inclusive no lado moral, né? O lado espiritual, material e moral de Blavatsky. E ela não conseguiu resistir. Então, ela teve que transferir todo esse trabalho para a Índia, adiar na Índia, onde foi fundada a Sociedade Teosófica. Está lá até hoje, Sociedade Teosófica, né? É o ponto fundamental da Sociedade Teosófica no mundo inteiro. Né? Então, é claro que isso aí ela fez de maneira extraordinária, justamente trazendo esse conhecimento, ela trouxe esse conhecimento espiritual para o Ocidente e também, evidentemente, ela traçou os destinos, né? Serviu de veículo para traçar os destinos da humanidade no século XX. Esse trabalho ela realizou no século XIX, no século XX.
E justamente num dos seus livros, aliás, no livro Cosmogênese, ela afirmou o seguinte, que no século XX, um discípulo mais evoluído e mais autorizado será enviado, talvez pelos mestres da sabedoria, para dar provas finais e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias. Veja bem, então, isso ela já fala, né? Ela dá o nome de Gupta Vidya, justamente é o conhecimento fundamental que dá origem a todas as religiões e filosofias. Olha que importante, já falamos da tolerância, né? Aí entra já a questão da tolerância. Gupta Vidya é uma fonte espiritual que deu origem a todas as religiões e filosofias. Então, tudo tem uma origem. É claro que existe a religião como uma estrutura divina e existe a estrutura social da religião, né? A estrutura social da religião é formada por seres humanos. E os seres humanos têm os seus defeitos, né? Os seus problemas internos, né? de comportamento. Então, é claro que as religiões sempre acabaram produzindo, não só aqui no Ocidente, no Oriente também, produzindo condições equivocadas para o entendimento de Deus, né? Do eterno. Né? Então, ela diz que a Gupta Vidya é a fonte de todas as religiões e filosofias. Aí está, então, o princípio fundamental da tolerância. Devemos tolerar toda manifestação filosófica e religiosa, porque todas vêm de uma mesma fonte, do eterno, de Deus, né? Do imanifestado. Né? Isso aí, essa questão que ela determinou da existência de um discípulo muito mais adiantado no século XX, foi na introdução da doutrina secreta dela, no livro da Cosmogênese. É claro que ela falou discípulo mais evoluído, mas é claro que trata-se, ela não deu nome, né? Mas trata-se do nosso querido professor Henrique José de Souza. Então, veja bem o caminho que a divindade traçou nesse processo de espiritualização do Ocidente. Allan Kardec, no início, bem no início do século XIX, depois Blavatsky na metade para o fim do século XIX, e agora, no século XX, com a presença do professor Henrique José de Souza. Isso aí, dentro da visão eubiótica, e constitui o caminho para a realização justamente do atingimento da nova civilização pela humanidade. Isso é muito importante, né? Já para terminar o século XX, somente o mestre Henrique José de Souza encaixou-se à perfeição da profecia de HPB. Então, ela não deu nome específico do ser que viria no século XX. Não deu nome, né? Mas, se a gente analisar o perfil que ela dá desse ser, né, que iria realizar esse trabalho no século XX, e o perfil do professor Henrique de Souza, e a estrutura toda da eubiose, é inevitável que a gente conclua que ela estava se referindo justamente à vinda do professor Henrique de Souza e à manutenção de todo o seu trabalho desde o início do século XX. Né? Então, ele trabalhou desde 1900 a 1963, quando ele partiu deste mundo, né, para os mundos espirituais. Ele trabalhou durante 63 anos ininterruptamente para a realização de uma obra fantástica, que está contida justamente dentro da estrutura da sociedade brasileira de eubiose. Né? Então, é claro que somente o mestre Henrique José de Souza encaixa-se à perfeição dessa profecia da HPB, corroborando e aprofundando e expandindo-lhe a obra com revelações apropriadas ao estado de consciência do ser alcançado pela humanidade do século XXI. Então, nosso mestre, ele vem com essa função, né? A HPB forma essa estrutura fundamental no século XIX, em direção de um porvir da humanidade, de uma nova civilização. E o professor Henrique José de Souza, no século XX,
ele dá uma estruturação, justamente jogando, fundamentando esses conhecimentos no século XX e lançando justamente para o século XXI, terceiro milênio, né? Então, inclusive, ele projeta esse entendimento da nova civilização, dizendo que essa nova civilização deverá ter início no ano 3005. Olha só. Esse é o motivo do nosso canal, né? Canal Conexão 3005. É por isso que foi dado esse nome para o nosso canal, né? No YouTube, né? Justamente devido a esta previsão do nosso mestre de que a humanidade atingirá o início da nova civilização no século XXI, no final do século XXI, que é justamente no ano 3005. Né? Claro, 3005, fim do século XXI, início do século XXII, né, cara? Muito bem. É claro que isso tudo resume inicialmente aquilo que nós estamos tentando delinear da profundidade e da importância do trabalho do professor Henrique José de Souza na fundamentação de todo esse conhecimento. É claro que o conhecimento de Blavatsky, já entrando, detalhando, o conhecimento que Blavatsky trouxe é muito extenso. Ela trouxe conhecimentos da Índia, do Egito, do Tibete, e principalmente, fundamentalmente, conhecimentos dos mundos internos. Ela esteve nos mundos internos, pessoalmente, né? E foi veículo de seres dos mundos internos para a projeção desse conhecimento no século XIX. Esse foi um dos motivos dos ataques que ela sofreu nos Estados Unidos, né? Muitos que foram seus discípulos, chegou um momento que se revoltaram contra ela, dizendo que, para escrever o que ela escreveu, ela deveria ter uma fonte imensa, bibliotecas extraordinárias, fontes enormes de conhecimento. E ela não tinha, aparentemente. Então, disseram, uma das acusações que fizeram, inadequadamente, a mestra Helena Blavatsky, de que ela inventou tudo, que era tudo mentira. E até hoje tem muita gente que fala isso. Que o que ela fala é mentira, é a imaginação dela. Ela inventou para enganar as pessoas. Mas ela deixou bem claro, não sou eu quem escrevo as coisas. Eu sou veículo de consciência superior, que transmitem esses conhecimentos por meu intermédio e eu escrevo livros. É claro que ela tinha conhecimentos também extraordinários a respeito da espiritualidade, né? Porque uma pessoa sem conhecimento espiritual, ao nível de HPB, não poderia ser veículo dos grandes mestres. Mas veja bem que importante é esse entendimento do trabalho de Helena Blavatsky, né? Uma outra coisa importante também a esse respeito, essa relação que existe entre o professor Henrique José de Souza e Helena Blavatsky. Helena Blavatsky é extensa, o estudo é muito grande, né? É uma coisa imensa o estudo dela, os livros, né? A gente pode passar aí a vida inteira estudando e não termina, né? Não termina de estudar uma coisa cósmica, infinita, né? Mas algo importante no professor Henrique de Souza é o poder de síntese. Ele faz a síntese. Ele não simplifica, evidentemente. Ele fala o que tem que falar e é muito difícil entender as revelações, as cartas de revelação dele, porque são conhecimentos de uma profundidade enorme. Mas, no fundo, ele faz uma síntese das coisas. Quem entende esse panorama, justamente do trabalho do professor Henrique de Souza, entende da seguinte forma, que existe uma estrutura do universo. E o importante é a gente entender como as coisas funcionam. E é isso que o trabalho do professor Henrique de Souza nos possibilita. Entender como as coisas funcionam. A estrutura geral do universo. Humanidade, mas tudo estruturado dentro do conhecimento cósmico. E o mais importante que o professor Henrique de Souza falou uma vez, numa das suas revelações, olha o que ele escreveu de maneira extraordinária e quase impossível de se entender. Ele escreveu assim, revelação dele, o universo é extremamente simples. Eu vou repetir, ele escreveu isso. O universo é extremamente simples. Quando a gente lê
Isso comigo também, a primeira vez que eu li essa revelação do mestre, eu sofri uma confusão mental, né? Eu disse, mas como que pode ser? Se o universo é extremamente simples, por que eu não entendo o universo? Eu me perguntei para mim mesmo. Se o professor diz que o universo é extremamente simples, por que eu não entendo o universo? E ninguém entende o universo, por se tratar de uma coisa imensa. Justamente isso. Olha a explicação. Devido aos véus que existem entre a nossa consciência e o conhecimento profundo do universo. Então, nós não entendemos as coisas porque nós complicamos. A nossa mente complica as coisas. É por isso o termo dharana, né? Perfeita concentração mental, espiritual, né? A maneira que a pessoa se concentra em dharana para entender os mistérios universais. Mas nós, evidentemente, através da nossa constituição psíquica, psicológica e científica, a gente inventa leis, inventa teorias e vai complicando as coisas. Coisas simples a gente complica. Não é por uma deficiência universal nossa, é uma deficiência passageira. Não é isso? Porque nós estamos submetidos aos processos da nossa personalidade. É isso? Então, como estamos submetidos a esse processo da personalidade, a gente, em vez de entender as coisas, a gente complica. Então, aí sim, nesse instante que eu analisei essas coisas, eu disse, por isso que o professor escreveu, o universo é extremamente simples. Porque quando a consciência atinge um estado de perfeição, que eu não sei dizer quando, onde, como, né? A unidade, e a consciência entende tudo de uma vez só, de maneira cósmica. Então, vê que é tudo extremamente simples. É algo muito difícil da gente entender, né? Então, mas nós estamos no caminho da iniciação. Todos aqueles que se encontram no caminho da iniciação estão caminhando para o entendimento dessa simplicidade que é o universo, né? Através da perfeita concentração mental, através do processo da iniciação. Né? Em 1969, agora vamos avançando, hein? 1969, século XX, atendendo à exigência do novo ciclo, a Sociedade Brasileira de Eubiose adotou a denominação atual, Sociedade Brasileira de Eubiose, dando ênfase à doutrina eubiótica, que representa um plano superior no universo teosófico. Não é verdade? Então, a eubiose representa justamente o estudo da especificação dos conhecimentos da teosofia dentro de um panorama já de terceiro milênio e nos encaminhando para o quarto milênio, né? Passando pelo segundo milênio, né? Terceiro milênio, e já caminhando para o quarto milênio. Por isso que nós estamos caminhando para uma quinta dimensão, não é verdade? Hoje, nos dias de hoje, na internet fala-se muito isso, de 1 ano, 2 anos ou mais. Diariamente existem trabalhos falando a respeito da nossa evolução para a quinta dimensão. E é o caminho nosso. Nós estamos nos desligando da terceira e quarta dimensão e caminhando para a quinta dimensão. Quem está caminhando? O planeta Terra. O planeta Terra está caminhando para a quinta dimensão. Então, todos aqueles que querem entrar na quinta dimensão devem atingir um plano evolutivo adequado para se encaixar na quinta dimensão. Nós estamos quinta raça-mãe, Ariana. É a quinta raça-mãe. São 5 raças já em andamento. A quinta raça-mãe está no início do seu desenvolvimento. Ela tem 1 milhão de anos apenas. Apenas 1 milhão de anos. Né? Enquanto as outras raças, né, Atlântida, Lemuriana, etc., existiram durante milhões e milhões de anos, né? 300, 200, 400 milhões de anos. A nossa raça ariana, quinta raça, tem apenas 1 milhão de anos. Então, está engatinhando, mas é o caminho de acesso à quinta dimensão. Isso aí, o nosso mestre deixou bem claro isso. Olha o poder de síntese do nosso mestre. Deixou bem claro isso. A nossa questão do caminhar para a quinta dimensão, justamente nos dirigindo para o ano 3005, a realização da nova civilização, e o nosso mestre diz que Agartha, nesse tempo, virá para a face da Terra. Agartha, um mundo interno.
com seres de alta evolução, virá para a face da Terra. Devemos entender, não é que a Agartha vem para a face da Terra, é que vai haver um estreitamento de vibracional entre os habitantes da face da Terra e os habitantes de Agartha. É isso? Porque em Atlântida já era assim, né? Os seres dos mundos internos viviam na face da Terra. Por isso que disse na história da Atlântida que Deus vivia na face da Terra, depois se interiorizou. Agora vai acontecer o processo inverso, né? Os seres divinos, de hierarquia dos mundos internos, estarão se estreitando as suas relações com os seres humanos. Por quê? Porque o destino do ser humano é justamente aumentar a sua potencialidade vibratória e atingir um estreitamento vibracional com os mundos internos. A eubiose visa, em primeiro lugar, desenvolver a infância e a juventude, por serem as prodigiosas sementes da nova era que se aproxima para o mundo. Então, é fundamental a eubiose no trabalho de desenvolver a infância e a juventude. Existem departamentos específicos, né, ordens específicas dentro da sociedade, que trabalham justamente pela infância e pela juventude. Porque daí, é por isso que o lema da eubiose é spes messes in semine. Ou seja, a esperança reside na semente. É uma expressão em latim, né? Spes messes in semine, que significa a esperança da colheita reside na semente. Então, ora, a semente que é a infância e a juventude, né? Justamente, né? Porque elas são as prodigiosas sementes da nova era que se aproxima para o mundo. Então, falando novamente, por isso traz como lema a eubiose o termo spes messes in semine, que significa em latim, a esperança da colheita está na semente. E como programa o combate ao analfabetismo, isso faz parte do programa da eubiose, combate ao analfabetismo, combate aos vícios, aos maus costumes sociais, às superstições, aos fanatismos, à mentira, aos erros e equívocos, onde quer que se manifestem. A eubiose divulga e ensina a ciência esotérica, a boa conduta moral e a renúncia, para que o homem se transforme e encontre a felicidade, que é o sinal de que está no caminho de Deus, a parte convicções filosóficas e crenças religiosas. Nada a ver. Não importa dizer que as crenças religiosas. Né? No nosso encontro anterior, um dos nossos irmãos falou o seguinte, só para aproveitar essa questão do desenvolvimento pessoal, ele fez o seguinte comentário: quem atinge a esfera interna está religado. Quer dizer, fundamentalmente é uma ideia que se tem. Que quem atinge a esfera interna, quer dizer, torna-se membro efetivo da sociedade brasileira, está religado à consciência superior. Não é bem assim, não é bem assim. Então, vamos definir. Quem entra para a esfera interna, ela tem todas as possibilidades de tornar-se um adepto aqui na Terra já. Não é verdade? Não é que a pessoa entra para a esfera interna e torna-se um ser superior. Vamos repetir? Não é o fato de entrar para a esfera interna que o indivíduo torna-se um ser superior. Não. Entrar para a esfera interna é encontrar caminhos justos, específicos, claros para o adiantamento espiritual e o atingimento justamente do adeptado. Adeptado é aquele estado de consciência superior do ser humano, no qual o ser que atinge esse nível já não é mais um ser humano, é um ser super-humano. E não para por aí, né? Tornando-se um ser super-humano, ele entra em contato com o segundo trono, com a Mãe Divina, depois torna-se, mais adiante, um ser subdivino, depois um ser divino. Ou seja, a volta ao primeiro trono, como Jesus nos falava, né? A volta à casa do Pai. É claro que, como nós dissemos, esse caminho indicado da eubiose para Deus, para o infinito, está de lado, põe de lado as convicções filosóficas e crenças religiosas. Novamente, a tolerância. Na verdade, a eubiose, fundamentalmente, os membros que seguem especificamente
os ensinamentos do nosso mestre, o professor Henrique Souza, desenvolve a tolerância, tolerar toda manifestação religiosa e toda crença e toda religião. É claro que a gente não deve tolerar seres que usam a religião para fazer o mal, né? Para prejudicar as outras pessoas. Não é isso, né? A religião deve ser para produzir a bondade, né? O bem-estar das pessoas, a evolução espiritual, né? É claro que a gente critica, né? Todo ser, de qualquer ser, de qualquer caminho espiritual, né? Quem está no caminho espiritual deve ter a convicção de que devemos fazer sempre o bem, né? O justo, o belo, o perfeito, né? É o caminho que nos indica no nosso processo evolutivo, né? Então, agora, imediatamente vem uma segunda pergunta. O que significa a palavra eubiose? O que significa a palavra eubiose? É um termo de origem grega. Prefixo eu significa bem, bom, belo. E também verdadeiro, pois para o gênio estético da Grécia clássica, a harmonia da forma, do sentimento e do pensamento era atributo da verdade. Vale dizer, manifestações da divindade ao homem. Então, o eu significa a verdade, né? O bem, a estética, né? A raiz bios, a gente sabe através da ciência, né? Bios quer dizer vida. E ose significa ação. Então, portanto, eubiose é ação, atividade por uma vida útil, equilibrada e bela, numa palavra verdadeira. Ou, por outra, viver de acordo com os princípios da natureza, integrando-nos no contexto cósmico que é a harmonia e o equilíbrio. Isso é muito fundamental no conceito da eubiose, né? É claro que, evidentemente, tornar-se um eubiota ou tornar-se membro de qualquer entidade de iniciação requer da atividade a prática do bem. Veja, isso é muito importante, fazer o bem para todos, né? Porque não adianta ser bom, simplesmente. Não é simplesmente, não é fundamental apenas ser bom. Tem que ser bom e tem que fazer o bem. Isso é importante. O bem com destino ao quê? Qual é o destino de fazer o bem? O bem da humanidade. Fazer o bem para que a humanidade evolua e atinja o seu destino cósmico o mais rápido possível, né? Ora, então, na eubiose, significa, pelo nome dela, né, justamente eubiose, né, significa a integração no contexto cósmico, que é a harmonia e o equilíbrio. Um homem equilibrado é um Deus em potencial, trilhando a senda da sua autorrealização até o retorno à casa do Pai. Veja bem, um homem equilibrado é um Deus em potencial. Aliás, Jesus falou, né? Somos deuses. Nós temos que desenvolver, temos que entender essa divindade que existe em nós e pôr em prática. Né? Pôr em prática justamente essa natureza divina no dia a dia, né? Trilhando a senda da sua autorrealização até o retorno à casa do Pai. Pela eubiose, entende-se que o retorno à casa do Pai é a volta ao primeiro trono. Dentro do nosso contexto evolutivo, o atingimento da evolução básica, nesse plano universal que nós vivemos, é atingir retorno à casa do Pai, ou o primeiro trono. Mas não para por aí, né? Porque além do primeiro trono, existe o Sol central e outros níveis superiores, né? Que nós não entendemos, cósmicos, né? Que fogem completamente ao nosso entendimento, mas existem esses níveis cósmicos, né? Por exemplo, a ciência estuda a astronomia, por exemplo, né? Estuda as galáxias, né? A ciência diz que existem mais de 400 milhões de galáxias, né? O universo é enorme, né? Pelo conceito da astronomia. Mas a gente deve entender que a astronomia não vê o universo em si como ele é.
A astronomia estuda o passado, porque a luz leva milhões e milhões de anos para chegar à Terra. Então, o que a astronomia fotografa e detecta é o passado do universo. Então, veja que importante, nós não temos nem ideia de como seja o universo físico atualmente. Não temos nem ideia disso, o universo físico, como ele está atualmente. E, além disso, o nosso universo, dito pela astronomia, o universo não é somente a parte física. Existem vários universos, muitos universos, um dentro do outro. Né? No nosso entendimento, no nosso entendimento setenário, podemos entender 7 universos. Né? O universo físico denso, o vital, o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o crístico, né? Isso pelo nosso entendimento aqui, do setenário, né? Então, o universo é uma enormidade que nós não entendemos. Futuramente, a ciência vai se aprofundando e vai entrando nesses detalhes desse conhecimento que existe não somente um universo, mas muitos universos. Aliás, hoje mesmo, né, pela física quântica e pelos conhecimentos atuais, a ciência já chega à conclusão seguinte, que não existe um universo, é um multiverso. A ciência já admite isso. Existe um multiverso, são bolhas, ela chama de bolhas, e cada bolha desse é um universo. É isso? É uma coisa imensa. E agora, é claro que para entender isso é necessário entender profundamente os conhecimentos através da física quântica. A física quântica está no início dessa caminhada para o atingimento do conhecimento superior, da ciência inicial das idades, mas está caminhando para isso, a ciência está caminhando para isso. Mas para que a ciência humana atinja o conhecimento superior, é necessário o quê? O que é necessário? Muitos entendem que é necessário a evolução dos aparelhos científicos, né, da eletrônica, da internet e dos métodos da matemática. Não é assim. Não é assim que funciona. A evolução da ciência depende do estado de consciência dos cientistas. Como é que a ciência evolui? Através da evolução dos cientistas. Porque os cientistas são o quê? Veículos dos arquétipos superiores. É isso. Nós não fazemos nada, não inventamos nada. Nós apenas projetamos na face da Terra o que vem dos universos superiores. E os cientistas fazem a mesma coisa também. Eles desenvolvem os seus estudos, né? Desenvolvem as hipóteses. Né? A ciência funciona assim. Primeiro começa com as hipóteses, depois, através de experimentações, se isso for verificável, que é verdade, torna-se uma teoria. É isso. Mas isso tem uma limitação física, né? Porque a ciência não consegue transpor o limite do físico para o hiperfísico. Então, mas, através do desenvolvimento da espiritualidade, os cientistas poderão se aprofundar cada vez mais nesse entendimento superior e chegar à conclusão que o universo é algo extremamente maior do que aquilo que nós imaginamos. Né? Tanto que atualmente na física quântica existe a teoria das cordas. Olha, é uma atualização recente, há poucos anos, né? E a ciência lança, a física quântica, a teoria das cordas. Ou seja, o universo é formado por cordas. E essas cordas vibram. Então, veja que ponto fundamental. A ciência quântica, né, atualmente, vê o universo como um processo vibratório. E isso é importante. Isso aí, a ciência iniciática é fundamental nessa questão. Tudo no universo é questão vibracional. Então, nós estamos no plano físico denso, é denso no nosso modo de ver, mas é vibratório. Né? A matéria vibra. Existe o mundo hiperfísico, vital, astral, mental, e são vibrações. Existe matéria, no plano vital existe matéria. Matéria palpável, como nós temos aqui. Matéria vital. No mundo astral existe matéria astral também. Tanto que seres que vivem no mundo astral, eles têm coisas materiais no mundo astral. E no mundo mental e assim por diante. Né?
Tanto que o nosso mestre diz que nos mundos internos existem templos. Isso. Em Agartha existem 7 templos. 7 cidades, digo. Em Agartha existem 7 cidades. E em cada cidade existem 3 templos. 3 vezes 7, 21. Então ele diz que nosso mestre nos ensinou que em Agartha existem 21 templos. E que além na esfera superior existe o 22º templo, justamente em Shambhala. Em Shambhala existe o 22º templo. Aí, evidentemente, fechando os 22, né? Os 22 arcanos superiores. Né? Olha que interessante. Nada acontece por acaso, tudo se encaixa, né? Os 22 arcanos, né? Muito bem. Então, isso é uma forma interessante, né? É claro que essa ascensão espiritual dos seres humanos para o mundo superior, a casa do Pai, ele é um retorno experiente, consciente, como insinua a parábola do filho pródigo. Isso. Fundamentalmente, nós somos projeções monádicas. As mônadas são projeções do Sol central. As projeções do Sol central vão para o primeiro trono. E lá as mônadas ficam no primeiro trono. Elas não saem daí, mas emitem projeções suas para os mundos mais densos. Então, nós todos somos projeções dessas mônadas que existem no primeiro trono. Somos projeções monádicas. Então, o que nós somos? Temos a divindade dentro de nós. Né? Se a mônada é uma projeção da divindade, né? uma faísca divina, né? E nós somos faíscas dessas mônadas também. Então, veja que tudo se encaixa, né? Mas tudo dentro de um plano vibracional. O que determina a existência dos planos universais são as vibrações. Então, evidentemente que o nosso projeto evolutivo, através do projeto de iniciação, é um projeto de alteração vibracional da nossa consciência. Nós evoluímos quando evoluímos vibratoriamente em direção dos mundos superiores. Então, isso aí foi a parte inicial que nós queríamos apresentar, justamente sobre o significado da eubiose, a constituição, não é isso? E, fundamentalmente, relacionando com a questão que nós dissemos justamente da tolerância, né? Que tudo se molda dentro de um plano de harmonia, de paz, de justiça, e é necessário termos tolerância uns com os outros para atingirmos com fraternidade os mundos superiores, né? Que é justamente o mundo do amor, da paz e da sabedoria. Então, eu vou encerrando essa primeira parte do nosso encontro e vou passando a palavra aqui para o nosso irmão Carlos Nascimento, a fim de que agora, para diante, a gente passe a conversar, trocar ideias, a tudo isso. Né? As pessoas podem fazer perguntas, afirmações, as suas conclusões, e podem até discordar, viu? Eu digo sempre, as pessoas podem até discordar do que está sendo dito, porque faz parte do conhecimento. O nosso mestre diz: cada um deve tirar as suas próprias conclusões a respeito de tudo. Muito bom, professor. Muitos ensinamentos, muita informação. E eu quero registrado aqui, é tão legal essa frase, né? A esperança da semente reside na colheita, né, professor? E a criança é uma coisa assim muito especial, né, na trajetória humana. E tem um ensinamento do nosso mestre que diz, né, professor, que Deus se manifesta através de uma criança, né? Então, e a gente, né, a gente vem ao mundo através de uma criança, a gente é a esperança de Deus na realização divina na face da Terra, né, professor? Então, esse lema é muito legal, a esperança da semente reside a esperança da colheita resiste na semente. É como Jesus, o Cristo, né? Vinde a mim, as criancinhas, porque é dela o reino dos céus. É verdade? Tornar-se uma criança é tornar-se um ser superior, né? Porque uma criança, a gente entende que ela tem a pureza da criança, né? Então, é essa comparação que Jesus, o Cristo, faz da pureza com aqueles seres superiores, né? Então, por isso que Jesus falava: vinde a minhas criancinhas, porque... E Jesus falava assim: ninguém alcançará o reino dos céus se não tornar-se uma criança. Olha só o que ele falava, né? Somente alcançarão os reinos dos céus aqueles que se tornarem crianças.
Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Oi, Carlos, vamos lá. Bom, passar o recadinho de sempre, né, para o pessoal que está acompanhando o canal. Para você que está acompanhando, não deixe de dar o like aí na nossa transmissão, dar o curtir ali no vídeo. Isso é importante porque ajuda a plataforma, ajuda o YouTube a divulgar, a mostrar o nosso vídeo, né, aqui para mais pessoas e distribuir melhor aí a apresentação do nosso conteúdo. Como a gente sempre fala, né, aqui nós temos um conteúdo com uma abordagem exclusiva, feita pelo professor Walter, com temas aí diversos dentro da teosofia, biose e o ocultismo de uma forma geral. Então, fica aí a nossa solicitação. Se você está assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, a gente tem sempre aqui alguma atividade, além dos programas habituais, né, nos horários já definidos, eventualmente tem alguma atividade nova. Então, sendo inscrito no canal, além de ajudar o canal também na sua performance aqui dentro da plataforma, também auxilia a você, que será informado sempre que tiver alguma atividade nova também. E, por último, a gente pede que você compartilhe esse conteúdo. Então, sempre a gente pede para que a pessoa que está assistindo mande pelo menos para uma pessoa que seja, no mínimo, né? A gente tem mais de uma pessoa que a gente pode compartilhar, mas manda para uma pessoa que seja aí, que goste, né, desse tipo de conteúdo, que goste desse tipo de informação. Então, se manda para essa pessoa para que ela conheça, né, o nosso conteúdo, tenha acesso aqui às nossas informações que são passadas aqui pelo professor. E lembrando que hoje é o programa de número 143, então temos bastante conteúdo aqui no canal, 143, só do projeto Iniciação. Então, para quem está começando, para quem está conhecendo agora, para quem está principalmente, né, aliás, para todo mundo, mas quem de repente está aí pensando em iniciar os estudos, né, ainda esse ano, dá tempo, né, os estudos estão começando, as unidades aí que nós chamamos de departamentos, elas têm datas variadas, vocês podem entrar em contato aí com cada uma delas, o EAD, enfim, tem várias opções, tá? E o conteúdo aqui do projeto Iniciação, você passando, né, pelos conteúdos, você vai notar que ele tem os assuntos, né, eles são organizados por tópicos com temas, logicamente, de forma resumida, né, mas que serve para se familiarizar com a linguagem, com o tema, de forma a conhecer, pelo menos inicialmente, aquilo que nós aprendemos dentro aí da iniciação. Então, fica aí uma dica. E dúvidas, só deixar aqui embaixo no próprio vídeo, pode escrever, seja aqui agora ao vivo, aqui no chat, ou no vídeo, aqui no chat na transmissão, ou no vídeo aí no canal, que o professor responde a todas as perguntas. É isso. Muito bom, Gilberto. Ô, professor, eu vou passar as perguntas. O André Paiva ele coloca o seguinte: professor Walter, ao considerar que Blavatsky foi veículo de seres de hierarquias superior, quais os conhecimentos esses seres nos trouxeram a respeito do Brasil como berço da nova era? Muito bem. Então, vamos analisar. Esse é um assunto bem vasto, né? Essa pergunta abrange uma resposta que daria para escrever um livro, né? Ou vários livros, né? Então, vamos ver assim. Blavatsky, os mestres, através de Blavatsky, nos deram a ideia do surgimento de novas civilizações. Isso. Tanto na América do Norte e na América do Sul também. Eles não especificaram o Brasil, especificaram justamente a América do Sul. E, através desses ensinamentos, eles nos deixaram, através da antropogênese, né? Nós estamos na quinta raça-mãe, depois surgirá a sexta raça-mãe, a sétima raça-mãe, isso justamente provocando
dirigindo a humanidade para um novo estado de consciência, né? Cada vez superior. Né? É claro que eles não falaram especificamente sobre o Brasil, porque não daria para falar, porque muitas coisas aconteceram. Esse é o detalhe. Daquele tempo, de 1880 até os nossos tempos, aconteceram muitas coisas no mundo que transformaram as situações. Uma das coisas que não foi comentado pelos mestres, inclusive, foi a saída de Blavatsky dos Estados Unidos. É uma coisa que não foi prognosticada pelos mestres, mas aconteceu. Blavatsky não deveria ter saído dos Estados Unidos. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz: Blavatsky não deveria ter saído dos Estados Unidos. Ela deveria ter fundado a Sociedade Teosófica lá, desenvolvido seu trabalho, porque era fundamental justamente a existência desse movimento nos Estados Unidos. Sempre lembrando que o trabalho de desenvolvimento da humanidade de hoje é tarefa do mundo ocidental. Veja bem, é tarefa do mundo ocidental desenvolver todas as possibilidades do surgimento de uma nova era, né? Uma quinta dimensão. Então, muitas coisas aconteceram. A primeira coisa que aconteceu que foi justamente a saída de Blavatsky voltando para a Índia, né? Porque na Índia ela teve um melhor acolhimento. Ela tinha perseguições também, todo mundo. Né? Na Índia também era perseguida por determinadas pessoas. Né? Aliás, todo mestre é perseguido, né? A gente sabe disso, né? Não é novidade para nós. Né? Todo mestre é perseguido, né? Todo mestre sobe calúnias, difamações, e um até foi crucificado, né? Um anjo celestial foi crucificado. Então, isso aí é uma coisa bem clara. Os mestres são perseguidos, crucificados, são martirizados. E HPB não foi. O nosso mestre também sofreu muita perseguição, viu? O professor Henrique de Souza, ele sofreu muita perseguição, inclusive entre os seus próprios discípulos. Né? Eu não vou esconder isso de ninguém, porque é a verdade universal. É uma verdade universal. Os mestres geralmente são perseguidos até pelos próprios discípulos, tornam-se inimigos do seu próprio mestre. Isso é justamente a ignorância humana. Uma das primeiras coisas que aconteceu justamente nesta questão de Blavatsky foi a saída dela dos Estados Unidos para a Índia. Um outro fato importante que aconteceu também, isso faz parte do conhecimento da Nebiose, foi a transferência de todo o trabalho que tinha nos Estados Unidos para o Brasil. Isso foi em 1956. Foi tudo transferido para o Brasil. Por quê? Por causa de problemas ligados à ciência. O que se fez nos Estados Unidos? Explosões atômicas. Explosões atômicas aonde? Abaixo da superfície terrestre. Essas explosões atômicas quase provocaram a destruição de mundos internos. Então, a lei decidiu. Isso o nosso mestre, Blavatsky, nem introduziu, porque não era do tempo dela, foi anos depois, né? 50, 60 anos depois. Tudo foi transferido para o Brasil. Então, o Brasil tem essa responsabilidade de desenvolver não só aquilo que seria desenvolvido nos Estados Unidos, mas desenvolver o que deveria ser feito nos Estados Unidos e fazer aquilo que deve ser feito no Brasil também, né? Então, é uma série de acontecimentos que foram se sucedendo e deram o perfil de hoje. É claro que os mestres não poderiam entrar nesse detalhe, senão estariam fazendo previsões do que iria acontecer. É claro que os mestres sabiam, pelo tato, né? Pela consciência espiritual, eles perceberam que algo aconteceria na trajetória da teosofia, né? Então, com relação à evolução da espécie humana. Então, é isso que eu poderia dizer, né? Blavatsky não fala especificamente do Brasil, mas o nosso mestre aí, sim, continuando o trabalho de Blavatsky, ele traz a realidade do Brasil dentro desse contexto universal. Tanto que o nosso mestre deixou ensinado: Brasil, berço da nova civilização. Olha só, Brasil, berço da nova civilização. E é claro que, veja bem, isso dá para falar muito.
Historicamente, o Brasil tem esse perfil, né? As grandes navegações, o descobrimento do Brasil, a fundação do Estado do Brasil, e assim por diante, né? E a estrutura toda do Brasil para fundamentar uma nova civilização. É função, portanto, não é que o Brasil seja melhor do que todos, não é isso. Os brasileiros são melhores. Não, não é isso. Somos todos iguais, todos os humanos somos iguais. Mas o Brasil tem uma enorme responsabilidade. Vou repetir. O Brasil, né, tem uma enorme responsabilidade. Como digo Brasil, digo uma classe específica brasileira de espiritual, né, que conduz o Brasil, tem uma enorme responsabilidade justamente para conduzir o Brasil a esse destino de ser o berço da nova civilização e justamente o início da fundação de uma quinta dimensão. Então, o assunto é muito extenso, é muito vasto, porque abrange a história universal, o descobrimento do Brasil, envolve a relação da Europa com as civilizações que existiam aqui depois que os espanhóis conheceram, né? Os incas, os maias, os astecas, provindos de Atlântida, que eram da Atlântida, né? Tem também os tupis, que são descendentes de Atlântida, nossos tupis são descendentes de Atlântida, né? Então, veja bem, a vastidão de conhecimentos que abrange todo esse fato de ser justamente o Brasil como berço da nova era. Não era possível a HPB abordar tudo isso naquela época, né? Ela deu uma imagem geral da questão, mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele entra em detalhes específicos, abrangendo a história universal e assim por diante. Tanto que o nosso mestre diz, nada acontece por acaso, tudo acontece de modo unitário, né? Faz parte de uma unidade. A gente pode entender o mundo como, por exemplo, Egito de um lado, a Índia do outro, Tibete do outro lado, a América de um lado, o Brasil de outro, mas não é assim. Tudo faz parte da mesma unidade, a unidade. E essa unidade, sob a regência dos espíritos superiores, dos seres hierárquicos superiores e da mente universal, produzem as possibilidades da evolução cósmica dos seres humanos rumo ao seu destino da consciência cósmica universal, né? Então, está o que eu posso falar para o nosso irmão, né? De maneira bastante sintética. Muito bom, professor. A Zenaide Carvalho, ela coloca o seguinte: boa noite a todos. Professor, qual a importância da religião nesse retorno à casa do Pai? Vamos dizer a nossa irmã Zenaide. Vamos começar a analisar o termo religião. O que é religião? Vem do termo do latim, religare. Religare. Religare quer dizer religar. Religar o quê? A consciência humana com a consciência superior. Então, tudo que faz o religar é uma religião. Então, a gente entende, por exemplo, a Sociedade Brasileira Biose, se a gente entender pelo religare, ela faz um sentido de religiosidade. Não da religião fanática e exclusivista. Não é isso, não. É claro que a importância da religião, a religião tem uma importância fundamental, porque através das religiões, sejam através do religare da escola iniciática ou das religiões, como a gente entende no sentido profano, tem uma importância muito grande para a fundamentação dessa evolução espiritual da humanidade. Cada um no seu lugar, não é verdade? É por isso que a tolerância, cada um está no seu lugar específico, dentro do plano evolucional correspondente ao seu estado de consciência, não é verdade? A pessoa está na religião específica que lhe compete estar, né? Então, nós devemos ter este entendimento, justamente retornando novamente à tolerância, né? Toda religião é proveniente da divindade. Toda religião. Nós podemos entender a religião no Antigo Egito, na Índia, no Tibete, aqui na América, né? Nas Américas, né? Nos povos antigos da América. Todo esse sentido religioso é proveniente do Pai Celestial, né? Tem um fundamento divino. Então,
A religião tem esse fundamento, dar a base de escoramento para o desenvolvimento espiritual dos seres humanos. É claro que existe a base espiritual e existe o contexto humano da religião, né? O contexto humano erra, na verdade. O contexto humano da religião tem os seus equívocos. Não é de agora, né? Os equívocos aconteceram no Egito, na Índia, no Tibete, nas Américas, na Europa antiga, né? Sempre comportamentos não adequados com o amor universal, né? O amor e o perdão. É isso? Então, mas toda religião, vamos dizer bem claro, toda religião tem uma origem divina. Tem uma origem divina. É claro que aqueles que fazem parte dessas religiões podem agir de maneira evolutiva ou não evolutiva. Né? Tem muita gente que está numa religião e utiliza esses mecanismos da religião para fazer o inadequado, o mal, como se fala, né? Contra a humanidade. Então, esses aí respondem por quê? Por um karma, né? Eles estão dentro de uma religião, desvirtuam a finalidade da religião e geram um karma para si mesmo. Responderão inevitavelmente a um karma. Mas isso é fundamental. Toda religião, no sentido mais profundo, é proveniente de uma raiz divina. Agora, os homens agem a favor ou contra essa ideia do amor universal, né? Mas é por isso que a tolerância é muito importante, tolerância religiosa. Cada um está no seu contexto específico. Vão responder pelo seu karma, por tudo aquilo que fizerem, mas todos atingirão o nível de evolutivo determinado pela divindade num futuro que nós não podemos nem imaginar ainda qual seja. Muito bom, professor. Tem uma sequência aqui de colocação de uma pessoa que se autodenomina Respire, Inspire. Ele coloca tamas, depois ele coloca tamas, depois ele coloca como usar em cada adjetivo. Fluir com o todo? Veja bem, olha, tamas, existem as energias fundamentais do universo, né? Essas energias fundamentais do universo, que têm nomes específicos, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não seria uma palestra que eu teria que desenvolver. Né? Cada energia fundamental do universo, do qual tamas faz parte, tem um estado vibracional específico. Né? E esses estados vibracionais estão relacionados com a nossa respiração. Né? Então, aí existem yogas, procedimentos de yoga que utiliza a respiração para produzir o desenvolvimento interno do indivíduo, o desenvolvimento dos veículos internos do indivíduo. Né? Nós temos 7 veículos, né? Temos físico mais 6 hiperfísicos. Né? Então, e a respiração serve, de acordo com esses processos de yoga, né? Para produzir a possibilidade do melhoramento do nível vibracional dos nossos níveis hiperfísicos e, evidentemente, colaborar com a nossa evolução. Então, respire e inspire. Então, sempre tem um projeto, eu não vou entrar em detalhe aqui, seria uma aula específica, né? Existe o inspirar e o expirar, né? A gente, na técnica de yoga, usando justamente a respiração, a gente inspira e respira, né? Então, as energias fluem através dos veículos hiperfísicos, provocando a transformação interna de cada um, né? Tudo isso é justamente um fluir com o todo, né? Isso está ligado com o todo, com o universo, né? Quando a gente respira, está ligado com o universo, né? A nossa respiração, o processo de respiração que nós fazemos está ligado com o processo universal, de energia universal, né? Então, isso é muito importante, isso aí que o nosso irmão falou, assim, respire e inspire. É muito importante o processo da inspiração, da respiração. É muito importante esse processo. E em escolas iniciáticas de valor, realmente, desenvolve-se, ensina-se justamente as yogas relacionadas ao
ao processo de respiração, para objetivar o desenvolvimento das estruturas internas, hiperfísicas do ser humano. Muito bom, professor. Eu vou fazer uma colocação, mas aí seria uma opinião muito particular do senhor, né? O senhor fala que o professor, nosso mestre, fala que Helena Blavatsky deveria ter ficado lá nos Estados Unidos. Exato. Mas para mim sempre foi complicada a situação dela nos Estados Unidos. Aí ela foi para a Índia, seria mais ou menos um retrocesso, né? E depois ela se desenvolve muito em Londres, na Europa, né, professor? Eu acho que ela nunca deixou, mais ou menos, de olhar para a América, para os Estados Unidos. Agora, a minha pergunta é o seguinte: se ela tivesse conseguido fazer todo esse trabalho na América, nos Estados Unidos, será que a gente não teria essas experiências atômicas, professor? Veja bem, o desenvolvimento do trabalho de Blavatsky foi nos Estados Unidos, fundamental. Ela girou pelo mundo inteiro. Esteve no Brasil, inclusive. Ela esteve uma vez no Brasil. Ela girou pelo mundo inteiro. Mas a lei determinou que ela realizasse seu trabalho fundamental nos Estados Unidos. Ela morava em Nova York. Numa das grandes avenidas, num apartamento, numa das grandes avenidas de Nova York, né? No ano 1880, por aí, por volta disso. Né? Então, conforme o nosso mestre indica, o trabalho dela deveria ter se desenvolvido nos Estados Unidos. E, através do conhecimento iniciático da teosofia, a gente sabe que ela já estava no ponto de começar a desenvolver a ritualística da teosofia nos Estados Unidos, com seus discípulos, né? Desenvolver a ritualística. Então, fundamentando o ritual nos Estados Unidos, quer dizer, fazendo essa fusão do trabalho dela, o estreitamento com os mundos internos e assim por diante. Né? Mas, infelizmente, pela intolerância, vamos dizer, pela intolerância humana, vamos repetir novamente, pela intolerância humana, ela foi perseguida, foi difamada, e foi uma coisa... Eu nem falar isso aqui até desumano falar isso. Foi uma perseguição atroz, uma perseguição difícil de imaginar o que ela sofreu muito, e voltou e foi para a Índia, onde lá ela fundou a Sociedade Teosófica. Né? Mas ela teve trabalhando também em Londres, né? Londres, trabalhou lá, tinha uma revista, né? Ela tinha uma revista lá, olha só. Olha que coisa. Ela tinha uma revista, sabe qual era o nome da revista? Lúcifer. Olha que coisa. Lúcifer. O que é Lúcifer dentro do pensamento cristão? Satanás, o diabo, né? Mas pelo entendimento da ciência iniciática, não é assim. Lúcifer é a projeção do quinto senhor. Ele veio realizar um processo importante, né? Ele faz parte do... Lúcifer é o nome de hostes específicas espirituais que na Bíblia é chamado dos anjos caídos, que vieram dar início à raça humana justamente em meados da raça lemuriana. Lúcifer. E a revista dela chamava-se Lúcifer. Imagine o espanto que causava isso na população, né, religiosa naquele tempo, né, dita cristã, né, com o nome Lúcifer especificado, né? Se bem que Lúcifer não consta esse nome Lúcifer não conta nos livros sagrados. Você pode olhar lá no Novo Testamento, Velho Testamento, não existe essa palavra Lúcifer. Satanás existe, mas Lúcifer não, né? Só na ciência iniciática que isso acontece. Então, ela viajou pelo mundo inteiro, né? Trabalhou muito em Londres, né? Mas trabalhou mais nos Estados Unidos. Né? Então, essa é a história dela, que é uma coisa fantástica. Muito bom, professor. E eu estou vendo a palavra Lúcifer é de origem latina. Eu acredito que não esteja mesmo referido na Bíblia, né? Que era tudo hebraico. Lúcifer quer dizer luz ferens. Exatamente. Condutor da luz. Luz ferens é condutor. Por isso que tem a palavra transferir, né? O que é transferir? É conduzir de um lado para o outro, né? Ferens quer dizer conduzir.
por isso que é transferido, conduzir de um lado para o outro. Então, lux ferens, condutor da luz. Esse é o sentido exato de Lúcifer. Bom, professor, tem uma pergunta de uma pessoa que se autodenomina Little Ugly Baby. Ela fala o seguinte: boa noite a todos. Alguém sabe esclarecer qual a ligação do Colégio Municipal Henrique José de Souza, em Juiz de Fora, tem relação com o professor? Olha, eu realmente não sei falar. Aliás, eu desconhecia isso, viu? Eu vou pesquisar. Em Juiz de Fora. Carlos. Oi. Você sabe? Eu fiz uma pesquisa aqui, essa escola, ela de fato foi inaugurada em homenagem ao professor Henrique. Ah, sim. Assim, eu vou checar com mais informação, mas é a pesquisa inicial que eu fiz aqui, tá? Ela foi inaugurada em junho de 1987, na cidade de Juiz de Fora. Que ano foi? 87. Em junho de 1987. E ela tem um ensino voltado bastante, pelo que eu estou olhando aqui, pelo EJA, que inclusive algumas unidades da UIOSE tem, inclusive a unidade do Lacerda Franco em São Paulo, né? Isso. Que é aquele ensino de jovens e adultos, né? Que algumas unidades da UIOSE oferecem gratuitamente, inclusive, esse projeto. E essa unidade de Juiz de Fora, eles têm esse programa do EJA. Eu pesquisei aqui, e de fato ela foi inaugurada no ano de 1987, no mês de junho, na cidade de Juiz de Fora, com a finalidade aí, em homenagem ao professor Henrique José de Souza. Está aí uma coisa que eu desconhecia, né? Veja bem. Eu também desconhecia. A única coisa que eu sei, professor Gilberto, é que existe um departamento da eubiose em Juiz de Fora, não é, Gilberto? Sim. Existe. Então, pode ser que foi algum contato, né? Como é uma escola municipal, deve ter tido algum contato, algum vereador que fosse vinculado, né, com certeza. à eubiose e sugeriu... E muito justo, né? Muito justo, eu também acho. Mas eu vou procurar mais, eu vou procurar mais informações e aí a gente traz no próximo programa uma informação mais detalhada. Essa aqui é só uma informação preliminar. Eu vou pesquisar também, viu? Foi uma notícia maravilhosa que eu tive aí, viu, hoje. A informação que a pessoa colocou ali bate com a informação que eu tenho aqui, Rua Cidade do Sol, número 370. Juiz de Fora. 1987. 1987. Ótimo, muito bom, maravilhoso. Exato. Prefeito, foi inaugurado na administração do prefeito, o senhor Dr. Raimundo Tarcísio Delgado. É o prefeito à época dessa cidade, que promoveu a inauguração, né, dessa escola. E ela tem... Entraram com o processo, entram na Câmara dos Vereadores, é sempre que acontece isso, né? Sim. Os vereadores foram conhecer, estudar, com certeza estudaram a história do professor, e conheceram lá o departamento do Juiz de Fora e aprovaram o nome dessa escola como justamente maravilhoso essa notícia, eu não sabia. Colégio Municipal Henrique José de Souza. Muito legal, e ela fala que estudou lá. Deixa eu ver aqui as sequências de perguntas, né? Deixa eu ver. Ela fala que eu estudei nessa... Que beleza, viu só que... E ela agradece, né? E, curiosamente, ela foi fundada na rua Cidade do Sol. Cidade do Sol, Olha, nós agradecemos a colocação dela. O nome da rua e o nome do professor me chamaram muita atenção nos estudos, né? Desculpe a nossa não conhecimento, porque são tantos fatos, né? Eu fiquei muito feliz em saber isso. Eu vou pesquisar essa escola, o nome, tudo. Vou saber a história, como... Rua do Sol 370. Rua do Sol 370. E ela continua, o bairro se chama Cidade do Sol e a rua também se chama Cidade do Sol. Olha que interessante, né? Olha que coisa. Meu nome é Bruna, agradeço se puderem me esclarecer em relação ao nome do bairro e da rua, e como professor. Interessante, a gente vai pesquisar assim, viu, Bruna? E depois a gente coloca aqui, é interessante tudo isso.
Muito interessante, muito maravilhoso. Maravilhosa essa notícia que eu tive hoje. Obrigado, viu, Little Hug Baby. Muito obrigado por essa maravilhosa notícia, viu? Parabéns. O Respira Inspira, ele coloca, o futuro já existe, mas isso aplica na eubiose? Na verdade, meu querido irmão, na verdade o futuro não existe passado, presente e futuro, é o eterno, é o aqui e agora, né? Tudo é agora. O tempo, aliás, a ciência, atualmente a ciência, né? A ciência, a física quântica já chegou a essa conclusão. Uma coisa extraordinária. O tempo e o espaço não existem. Olha, a ciência, a física quântica chegou a essa conclusão, né? Isso aí é ensinado desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, que realmente... E o budismo, Siddhartha Gautama ensinava isso também, né? Que não existe o presente, passado e futuro, é o aqui e agora. Então, na verdade, não é o passado, presente e futuro, é o estado vibracional do indivíduo, né? A gente chama, claro que a gente chama alguém que está num estado vibracional superior, a gente chama de alguém do futuro, né? Mas ele vive em nós, né? Na verdade, não existe algo para lá, algo para cá, algo do centro, né? O universo é tudo isso, o universo se interpenetra. Olha que importante, o universo se interpenetra. A gente imagina o universo como uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa cá. Não, tudo se interpenetra. E o tempo é assim também, é interpenetrado, né? Então, é o aqui e agora. O aqui e agora. Essa é a noção que se tem na ciência iniciática, e agora a ciência já está entrando nesse caminho também. Muito bom. Agora, estouramos o horário, professor, eu nem percebi. Eu vou passar uns recados. Eu quero falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era. O endereço é para quem estiver passando por São Lourenço, sul de Minas. A sua matriz fica lá. O endereço é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita ao Espaço Shakti Nova Era. O endereço está aí. Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço. Para mais informações, temos o telefone WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 997566874. O endereço no Instagram é @Shakti Nova Era. E eu queria também informar que o Espaço Shakti tem filial em Brasília, e mais 2 filiais em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e Departamento do Sumaré. E no Departamento do Sumaré, a Shakti está promovendo uma palestra dia 15 de fevereiro, próximo sábado, às 15 horas, palestra aberta ao público, qualquer pessoa pode chegar e participar. O assunto é noções de astrologia, você no cosmo e o cosmo em você. Então, fica lá próximo do metrô Vila Madalena, Rua Paracuê, 188. Então, o metrô mais próximo é o de Vila Madalena. O telefone para informação está aí, é prefixo 11, São Paulo, e o número é 99112-1707, sempre após as 15 horas. Então, relembrando, a palestra é aberta ao público e é no próximo sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, às 15 horas. E a palestrante é Akemi Hashimoto. Vale a pena vocês participarem e assistir. Eu quero lembrar também a todos que a série Peregrino ela está iniciando o ano e em vários departamentos tem datas diferentes. E eu estou divulgando aqui a série Peregrino do Departamento de Santana, aqui em São Paulo, no Departamento de Santana. Então, a série Peregrino seria o primeiro passo para os graus de iniciação da nossa obra, da eubiose. Então, o conteúdo que vai ser estudado na série Peregrino é a sabedoria iniciática das idades, a constituição oculta do homem, as leis básicas do universo.
iniciação simbólica e real, os tátivas e muito mais. Então, o instrutor esse ano designado sou eu, Carlos Nascimento, membro efetivo do Departamento da Eubiose de Santana, e o início das aulas será dia 10 de março de 2025, portanto, toda segunda-feira, às 20 horas, com início dia 10 de março, e todas segunda-feiras até o final do ano, tá? O endereço do Departamento de Santana é Conselheiro Saraiva 538, e o telefone para mais informações está aí, é prefixo 11, né? 2925-6769, tá? E também é sempre depois das 15 horas, tá ok? Então, faça seu contato, liga, e a gente está aguardando o seu contato. Então, o início das aulas é dia 10 de março. E se vocês entrarem no site da Eubiose, vocês poderão ter acesso ao início da série Peregrino nos outros departamentos, inclusive no EAD. Quem estiver distante de alguma cidade que tenha aula presencial, vocês também podem fazer através do EAD. Mas é sempre interessante vocês fazerem pelo EAD e procurar ter um vínculo com o departamento, né, para vocês terem uma noção maior do que é cada série, cada grau que vocês estão estudando. Bom, professor, o que eu queria deixar de recado é isso. Não sei se tem mais perguntas, né? Mas a gente estourou o horário, tem muita gente agradecendo. Tem mais uma pergunta aí que não vai dar para responder hoje, que é do Respire e Inspire, que ele fala do Santo Graal, né? E da ritualística para os médicos. Isso aí eu vou vou procurar responder no próximo encontro. Ô Gilberto, eu sei que tem departamento lá em Santa Catarina, mas eu não sei se tem em Chapecó. A Little Baby, ela pergunta, por favor, tem núcleo da Eubiose em Chapecó? Não, que eu saiba, não. É Tubarão, em Florianópolis. Florianópolis, Tubarão e esqueci o nome da outra cidade lá. Mas se você entrar lá no site, eubiose.org.br, você coloca lá a lupinha, clica lá na parte de cidade onde estamos, aí você vai encontrar a localidade, mas eu sei que tem lá em Tubarão, em Florianópolis e a outra cidade que eu não esqueci o nome agora. Eu estou vendo que tem Joinville, tem Palhoça, isso, Florianópolis, né? E eu lembro que tinha em Tubarão também, né? Que tem. Pode contar no site, mas tem em Tubarão, isso eu sei que tem. Bom, mas as cidades são essas, tá? Mas era bom tá verificando. E o pessoal de Santa Catarina dos departamentos são pessoas assim muito bacanas. Seria interessante, né, a pessoa fazer contato. E, de repente, se mora em Chapecó, faz pelo IAD, mas é sempre bom ter um contato com o departamento para você poder estar pesquisando, estar estudando, estar interagindo, né? Estar em conexão com o material do professor. Bom, gente, a gente estourou o horário, eu nem percebi, peço desculpa, tá bom? As unidades que a gente sabe é aqui, Tubarão, Joinville, Florianópolis e unidades lá em Santa Catarina, tá? Eu quero desejar um bom final de sábado a todos. Obrigado, né? Primeiramente, agradecer, né, ao nosso mestre, o professor Walter de Andrade, por trazer todo esse conhecimento, ao público que nos prestigia, que participa com perguntas e tudo mais. Desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, boa noite a todos, bom finalzinho de sábado para todo mundo, bom domingo, um bom descanso a todos. E nos vemos no próximo sábado, aqui no mesmo horário, no mesmo programa. E até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram aqui presentes, nos brindando com a sua presença, né? E até sábado que vem. E luz, paz e amor para todos. Fiquem todos com Deus.